Podemos ler Mateus capítulo 13, nós vamos ler o versículo 44, 45 e 46. Tem duas parábolas das 7 aqui. Gostaria que todos prestassem atenção. Agora daqui para frente eu peço bastante reverência, bastante silêncio, para você absorver o máximo possível no seu coração a mensagem do Senhor. Amém? Leitura. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós te pedimos a sua proteção, que o Senhor acalme os nossos corações, pedimos que o Senhor nos dê discernimento, capacidade e que cada ouvinte presencial que nós agradecemos, abra o seu coração, deixe a palavra entrar, evite pensamentos que não fazem parte da graça de Deus e que o Senhor possa estar abrigando no coração dos que vieram e dos que nos ouvem. Queremos agradecer em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém? Que Deus nos ajude neste momento. Você vê o capítulo 13, e onde nós vemos uma frase rotineira, repetida. A frase é essa: também o reino dos céus é semelhante. E Jesus conta uma história fictícia, mas que tinha a ver com a realidade. Isto é parábola, é uma figura de linguagem, é uma alegoria para fazer com que o povo pudesse ter o discernimento do que estava acontecendo diante deles. Então, se Deus quiser, nós vamos comentar sobre essas duas parábolas que nós lemos, das 7 contidas neste capítulo 13. E elas foram contadas por Jesus num dado momento que ele saiu da casa dele, estava dentro de casa, e naquele mesmo dia, e durante o dia ele se pôs sentado junto ao mar e ajuntou muita gente em torno dele. Estava nesse período das pessoas procurarem Jesus. Por isso Jesus entrou num barco, em uma certa distância. A multidão permaneceu na praia em pé para ouvir o que ele tinha para dizer. Tudo isso está no começo do capítulo 13. Então Jesus falou para eles muitas e muitas coisas por parábolas. E ao todo foram essas 7 parábolas conhecidas. Em cada uma delas, ele passava uma mensagem, uma novidade para eles sobre o mesmo tema, o reino dos céus. Amém? Tendo como comparação ilustrativa elementos da natureza. Quando você for ler, ou quem já leu, vai ver que contém tesouro, pérolas, campos e negociantes, redes com peixes retirados do mar, sementes semeadas em todos os tipos de terrenos diferentes, trigo e joio deixado para colheita, o plantio do grão de mostarda, o fermento em 3 medidas de farinha de uma certa mulher. Jesus conta essas histórias bem rápidas para que o povo pudesse ouvir. Observe que no Salmo 78 e 2, lemos que Jesus usaria esse artifício de linguagem para o povo. Isso para cumprir o que o profeta Isaías já havia profetizado. Isso está lá em Isaías capítulo 6, 9 e 10. Não vamos ler, mas fala coisas tristes do povo, que o povo era duro de ouvido, eles eram obstinados, não ia prestar atenção no que Jesus falava. Por isso apareceram as parábolas. Mas em Salmo 78, 1 e 3, está escrito assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola
falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. O que o salmista está dizendo? Que eram historietas do passado, que passava de um para o outro. Então, esses fatos que Jesus formou em parábolas, não era um caso totalmente desconhecido de histórias que eles haviam ouvido de alguns fatos, ou que fossem fictícios. Bom, as parábolas sempre são enigmáticas, mas traz sempre uma mensagem, e elas devem ser discernidas. Nós lemos nessa oportunidade duas parábolas. Uma que diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Tem um campo lá, um sítio, não fala do tamanho, e tinha um tesouro lá que ninguém sabia que esse tesouro existia. E alguém descobriu que tinha esse tesouro. A outra parábola, ele diz de um homem negociante, hábil negociante de pérolas, e esse homem estava à procura de boas pérolas, isto é, ele conhecia a qualidade de pérolas, é como um ourives, é como alguém que compra material nobre, ele sabe se é bom, se está muito contaminado ou não, e esse homem era especialista. Jesus conta essas duas parábolas. Os comerciantes focados na espera de uma grande oportunidade de encontrar um negócio da vida deles. Todo comerciante quer um dia encontrar algo que resolva a vida deles para sempre. E esse procurava uma pérola anormal. E eles não cansavam de esperar e procurar. Observe que eles não perdiam as raras oportunidades de realizarem o melhor negócio de uma vez por todas. Quando apareciam oportunidades e que eram realmente oportuna e única, eles investiam tudo que tinham, um tipo, é tudo ou nada. Em João 14, 6 e 7, Jesus estava comentando com alguns dos seus discípulos e dirigiu especificamente a um, se não me engano, Tomé. E Jesus disse para eles assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Bem conhecido nosso. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora conheceis e o tendes visto. Só quero observar com vocês que quando Jesus conversava com seus apóstolos, ele já contava para eles que eles tinham compreensão de que Jesus estava com eles e que ele era o Filho de Deus. Ao povo, quando Jesus pregava, nessa situação que nós estamos vendo, ele contava parábolas. De um reino de céu é semelhante. Essa diferença que o profeta Isaías e que nós vemos no Salmo, que realmente ia acontecer. Bom, irmãos, agora, considerando que Jesus estava falando com as pessoas, não deixa de ser uma oportunidade a todos que ouviam, como no culto de hoje. Nós temos vários irmãos e estão aqui nos ouvindo. Cada culto é uma oportunidade de você ouvir a palavra de Deus. Aos que vão nos ouvir nas redes, tem uma oportunidade de ouvir. Como cada um ouve, isso é um relacionamento pessoal entre cada ouvinte e o Senhor. A missão da igreja e do pregador é levar a palavra cristalina, pura e objetiva. Amém. E graças a Deus, creio fielmente que nós estamos fazendo esse trabalho para o reino dos céus. Amém. Na verdade, quando Jesus contava as parábolas dele, você quando for estudá-las melhor e prestar um discernimento sobre, você vai ver que Jesus sempre quis e teve a intenção de exemplificar com isso que ele é o caminho para encontrar o tesouro do reino eterno. A mensagem era, o reino dos céus é semelhante a... E diante daquele povo ao pé da praia, porque lembra-se que eles estavam à beira da praia, ouvindo Jesus em pé, Jesus estava na grande oportunidade da vida deles. Cada pregação que alguém ouve
É a grande oportunidade da vida dele. Se é o último, vai ter centenas de pregações para ouvir, não sei. Esse povo, quanto mais ouviu de Jesus, também não faço ideia. Provavelmente muitos ouviram Jesus de novo. Mas o tanto que ouve, e se mudar ou não o coração, isso é uma relação pessoal entre cada ouvinte e o Senhor. A grande pérola, no caso da segunda parábola, estava diante deles. Era Jesus. Jesus estava contando de uma pérola, e a pérola era Jesus. Mas eles não reconheceram, mesmo ouvindo as suas mensagens, quando associava os elementos conhecidos deles, da natureza, eles não reconheciam. Eles deveriam agir como os negociantes de pérolas. A mensagem foi essa. Ou como aquele que encontra um tesouro escondido num campo. Vender tudo para comprar um campo onde havia um tesouro escondido, isso foi fenomenal. Ele descobriu que tinha um tesouro escondido, ele foi lá e comprou o campo todo por causa de um tesouro. Então ele comprou um todo por causa de um valor. Mas aquele valor que ninguém via era maior que o próprio campo. Olha, irmãos, vender tudo, ou como comerciante que busca boas pérolas entre as boas, e quando ele depara com a grande pedra da vida dele, a peça única, ele vai, vende tudo para adquirir essa preciosa pérola. Nas duas parábolas, os dois venderam tudo, por causa de comprar o que eles davam tanta importância. A mensagem de Jesus, para nós, e como para eles foi, é assim: dar tudo por tudo. Isto é, quando você encontra Jesus, entrega tudo que você tem para que receba tudo que você necessita. Não foi assim a nossa conversão? Quando nós nos convertemos e entregamos nossa vida ao Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ele. Senhor, estou aqui. Faça da minha vida o que Tu queres. Isso é uma frase comum na Bíblia. O que Tu queres de mim, Senhor? Isso é a negociação, entre aspas, que nós vemos nessa parábola. Ao tudo, irmãos, e Jesus ainda anunciava nas suas pregações, lá em Mateus 10:39, quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Olha, irmãos, eles não entendiam isso. E muitos não entendem até hoje essa palavra do Senhor. Muitos não se entregam a Jesus porque acreditam que a pérola e o campo não têm valor. Nos dias de hoje, não tem valor algum. Então, talvez a pessoa está dando valor no campo e não na preciosidade que tem no campo. Ele considera a pérola preciosa como qualquer pérola qualquer. Então, Jesus é assim. Quem considera Jesus como um homem qualquer, um homem bom qualquer, é uma pérola misturada entre pérolas normais. Mas não deve ser assim para nós e nunca. Quem encontra Jesus e não vai até Ele, ainda tem outros valores de maiores importâncias, não é? Por que muitas pessoas não estão na igreja? Por que pessoas que conhecem essa igreja não vêm? Poderiam estar no culto e não vêm. Até, irmãos, eu falo para vocês, e para quem precisar de ouvir, tem irmãos dessa igreja que não vêm no sábado nem no domingo. Por que eles não vêm? Excesso de dor de cabeça, excesso de compromisso, excesso de afazeres. Estão como Marta, por exemplo, e que estejam como Marta não é a melhor decisão. Mas se eles entendessem o que é a igreja do Senhor de fato, ninguém deixaria de vir à igreja, seja qual pregador que estiver pregando aqui, desde que pregue a verdade do Senhor. Vem correndo, vem de coração aberto, alegre. E aí ele tem notícia que está vindo crianças carentes de fora. Hoje 2 meninas vieram de bicicletinha porque elas perderam a Kombi. Elas vieram.
Nós temos irmãs aqui que quando eram quase órfãos, vinham sozinhas na igreja quando eram meninas. Então funciona, irmãos, e tem que passar de geração para geração. O que acontece conosco, com essas crianças, se nós trouxermos algumas delas para o Senhor, que elas um dia nessa igreja aprendam a passar isso para os filhos e suas filhas. Senão, não há geração de justos. Compreende como o evangelho é nobre? Então nós estamos lançando a rede e trazendo, e aqui, irmãos, uma das parábolas é essa: lança-se a rede e vem muitos peixes. Os peixes bons vão ficar, não tenha dúvida, os peixes bons ficam no reino do Senhor. Amém. Só que nós temos que lançar as redes, e eu convido a cada irmão dessa igreja: você está ajudando a lançar ou resgatar as redes, ou está só olhando na beira da praia, ver acontecer a pescaria? Você está lá em pé olhando? Então Jesus vai falar para você apenas por parábola. Ele não vai chegar: vocês conhecem o Pai, conhecem a mim, e vocês são ovelhas do rebanho de Deus. Compreende, irmãos, que não é só ser membro da igreja, é participar da igreja do Senhor. É fazer parte do corpo do Senhor de forma ativa. Porque Jesus diz que quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno. Que história é essa que não está bem entendida? Tomar a cruz é tomar atitudes de crentes. A nossa pregação ontem em Três Lagoas, não foi, irmãos, que estavam lá? Foi dos dons, e nasceu de um culto de quinta-feira. Foi dos dons, de assumir dons. Se alguém nessa igreja aqui também não sabe que dom tem, para que Deus te chamou, o que está fazendo na igreja, vai estar como alguns que falam: estou esquentando o banco. Irmãos, é um absurdo você estar na igreja do Senhor, a igreja certa, e ser esquentador de banco. E eu falo por amor. Porque amor é dizer: olha, melhore. Porque senão você vai só ouvir parábolas e não vai aceitar nem as parábolas. De forma que quando nós vemos, irmãos, e dizer para você que essas parábolas, pelo menos essas duas, só se encontram em Mateus, o reino dos céus é estabelecido no coração. Amém? E quando o reino dos céus é estabelecido no nosso coração, ele faz ação em nós. Ele muda a nossa vida, porque ele é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. E é impossível ter todas essas características e não estar agregado ao corpo do Senhor, com alegria. Na salvação do Evangelho é um tesouro, de fato, mas um tesouro que, embora contido no campo das Escrituras, é escondido por parte carnal da humanidade. Que tesouro as pessoas veem em Jesus? O campo está aí, a pérola está aqui, e quem dá valor para a pérola, quem investe tudo que tem para Jesus? Irmãos, Deus não quer nós pela metade, nem 99% de nós, Ele quer 100% de nós. Ele quer que a nossa vida seja em função do reino eterno. Ou qual reino você espera? Se você espera o reino eterno, viva em função dele. Viva no que você investiu tudo na sua vida. Imagina, irmã Simone, vender tudo que você tem, desfazer de tudo para colocar num lugar, que valor você vai dar a esse lugar que você investiu? Todo o valor. Você vai estar lá às 7 horas da manhã, vai até 7 da noite, quer dizer, vai morar. Vai ficar agregado a essa circunstância. Bom, como nós falamos para você, muitos que frequentemente atravessam esse campo não sabem que contém tesouro algum ali. Quem vem à igreja e não se entrega a Jesus, são como aqueles que passam e pisoteiam em cima do campo, onde tem um tesouro. Mas quando alguém, em consequência de abrir os olhos do seu entendimento, o descobre, vê Jesus, e essa pessoa guarda no seu coração: encontrei um tesouro. Nisso, abre um processo
da descoberta de uma meditação particular que chama-se arrependimento. Arrependimento. E pela imensa alegria decorrente de ser rapidamente enriquecido, irmãos, no dia da sua conversão, você tornou-se um afortunado nos reinos dos céus. Você passou por um pobre miserável para a pessoa mais enriquecida na face da terra. Porque você tornou-se filho do Criador. Intelectualmente não se faz ideia desse acontecimento, mas espiritualmente faz. E aí, irmãos, você vai ou não vai vender tudo que tem? Você vai ou não vai abandonar tudo por Ele? Desiste de qualquer outro tipo de felicidade que se encontra nesse mundo. Abandona tudo, parte para o objetivo que você engajou. Olha, um novo discípulo apareceu. Mais um para o reino eterno. E a Bíblia diz que há festa nos céus, quando um de nós, um dentre as pessoas do mundo, consegue enxergar a mensagem da salvação. De forma, meus irmãos, familiariza-se, abraça pela fé, a verdade vem com Jesus, as boas novas é anunciada e por ele reveladas nas suas escrituras. Na verdade é o mapa da mina para encontrar o tesouro até então oculto aos seus olhos, e quando bate no coração você começa a enxergar em espírito. E o campo das escrituras contém o mapa da mina, o mapa do tesouro. Por esta lei do Espírito, da vida em Cristo, Jesus o liberta, tira as vendas dos seus olhos e liberta da lei do pecado e da morte. Imagine se quem pisoteia sobre o campo soubesse que tem oportunidade da vida ali. Tantos milímetros, centímetros diante dele. E a palavra de Deus diz que apertada é a porta e muitos passarão por ela. Passa esfregando no batente da porta. Quando um pecador está convencido de que a promessa da vida eterna é para ele, é interessante isso, irmãos. Sabe quando que nós nos arrependemos? Quando a mensagem vem especialmente para mim, não é para outros. Bateu no meu coração, Jesus morreu por mim. Nesse tempo, nesse momento, é que as coisas santas acontecem. Quando pondera profundamente no coração, então vai começar a enxergar a preciosidade do tesouro, e o custo não é problema, porque é tudo que você tem. Então você começa a ter alegrias que nunca teve, enfrenta problemas como nunca enfrentou. Ontem foi o tema depressão. Vai entender quem é deprimido e vai entender quando está deprimido. E é um tema difícil das pessoas discernirem. Quando descobre esta santa salvação, de que é exatamente isso que a sua alma tanto necessitava, e o que fará seguro tanto no presente e eternamente, então você vai e vende tudo que tem. Isto é, renuncia os seus pecados, abandona seus maus companheiros, seus maus comportamentos, renuncia tudo e volta a ter a esperança da salvação através da justiça do Senhor. Amém? Na segunda parábola, como nós vimos, da nossa leitura, também ilustra o indivíduo que encontrou o reino dos céus. Figurado em alguém que encontrou uma única pérola de grande valor, como resultado de uma busca diligente. Interessante a diferença entre as duas parábolas. Uma, ele encontra o tesouro. Na outra, ele busca a pérola. Tem irmãos que encontram Jesus. Tem outros que buscam Jesus. Amém? Agora, irmãos,
O homem personagem desta parábola aparece como competente crítico de valores. Ele já sabia discernir, perito conhecedor de pérolas. A busca desse homem resoluta, decisiva, incessante, guiada por princípios que ele tinha, que adquiriu. Ele era diligente nas suas experiências, sabia o que ele queria, conhecia as aparências, sabia o que era falso, o que não era, os enganosos, as pérolas enganosas. Mas ele sempre encontrava pérolas, mas de pouco valor, então ele não comprava. Não se iludia com elas, porque ele pensava, as pedras baratas não resolvem a minha vida. Decisões baratas não resolvem a minha vida. Então ele não comprava. Finalmente, a sua busca o guiou àquela pérola raríssima. Por conhecê-las bem, logo de imediato, reconheceu que ela era diferente de todas. Era dotada de formação perfeita, sem falhas e, especialmente, única. A sua certeza foi tão intensa que vendeu tudo que tinha e investiu todas as economias, inclusive a sua própria vida, a fim de adquirir aquela pedra extraordinária. Você já sabe quem é essa pedra? Jesus. Jesus. Amém? Irmãos, para terminarmos, as parábolas revelam os valores do reino eterno como nós vimos. Nessas duas pequenas parábolas, Jesus ensinou algo de grande importância para todos nós, que o reino de Deus vale muito mais do que qualquer outra coisa. Entenda isso. Ele ensinou que existe algo pelo qual vale a pena abrir a mão, algo que dará sentido, dará propósitos verdadeiros e eternos à nossa vida. Isto chama-se o reino dos céus. Amém? Amém? Ao contrário da parábola do tesouro perdido, a parábola da pérola nos fala de uma pessoa que está procurando algo. Enquanto por acaso um tesouro, um outro, assumir os riscos necessários para adquiri-lo, nessa história tão cativante que nós vimos. Essas duas histórias capturam a atenção e imaginação de todos os leitores bíblicos. Afinal, é uma parábola. Apesar dos meios de encontrar as preciosidades, que é uma só, foram diferentes nas histórias, tanto na casualidade como na busca intencional, como nós vemos, para se apossarem das riquezas que descobriram. Além de encontrar os tesouros, tiveram que vender tudo que tinham para comprar os seus achados para se tornarem participantes dos bens que tanto necessitavam. Os dois protagonistas se viram diante de oportunidades singulares e que forçaram a tomar decisões alegres, tão importantes, e assumir riscos que mudariam suas vidas para sempre. Jesus quer que os seus discípulos entendam o grande valor deste reino e as decisões que devem ser tomadas. Até você, meu irmão, que já está na estrada já há algum tempo, alguns anos, não pense que você não tem que estar tomando decisão dia a dia. E todas as decisões devem ser em função do reino de Deus. Amém? Sempre. Nenhum desejo objetivo na vida do cristão deve ser maior que o destino eterno. Nenhum. Assim como aquele viajante, um negociador, todos nós negociamos diariamente nessa vida. Como fazemos negócio o dia inteiro? Resolvemos, desistimos, vamos à frente, voltamos, virando de um lado, virando do outro. Tantas coisas que nós fazemos. Esses dois retratos colocados juntos parecem representar diferentes aspectos de uma mesma verdade, mas ambas as parábolas terminam com o mesmo ponto. A finalização de propósito. Juntas, enfatizam duas verdades. O fato de que tanto o tesouro escondido como a pérola de grande valor
não tem preço. Não tem preço. É impagável. E a alegria de conquistá-lo, de ser conquistado, e do que encontrou, e do que procurou, são iguais. Agora, para terminarmos com uma frase: você já encontrou a sua pérola? Amém? Você já encontrou Jesus? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém? Que todas as nossas decisões, então, sejam em torno do reino de quem nós a encontramos. Que Deus nos abençoe. Amém.